Já estamos de volta com Hora Geral nessa segunda-feira e agora é hora de conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá? Vencer deixou de ser rotina para o Santos. No Campeonato Brasileiro, a vida do Peixe não tem sido fácil. Mais uma vez, o time não aguentou segurar a vantagem e cedeu ao empate à Ponte Preta na Vila Belmiro no último sábado. Há 5 jogos sem vitórias, sendo 5 pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil, o Santos tem apenas 6 pontos na competição e está mal na tabela. Os gols do alvinegro praiano foram feitos por Giovani aos 22 do primeiro tempo e Ricardo Oliveira aos 15 minutos do segundo tempo. Já pela Ponte Preta, quem marcou foi Felipe Azevedo e Renato Cajá. Na próxima quarta-feira, o Santos enfrenta em Belo Horizonte o Atlético Mineiro pela 7ª rodada do Brasileirão. Em nome de Clínica Vila Rica, medicina diagnóstica se precisar. Estamos sempre aqui. Vamos conhecer as dicas de saúde. Você sabia que o chá é um poderoso aliado para a prevenção de doenças? Ele pode ajudar a manter o bom funcionamento do organismo devido à grande quantidade de antioxidantes presentes em sua composição. Com isso, ajuda a combater os radicais livres associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. O chá também pode contribuir para a prevenção de doenças neurológicas, como por exemplo o Alzheimer. Substâncias contidas no chá, principalmente no verde, ajudam a manter o bom funcionamento do cérebro. Lembre-se, consultar periodicamente um profissional de saúde é essencial para preservar uma vida tranquila. Nosso convidado de hoje está aqui, o Rafael Quaresma. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Bom recebê-lo mais uma vez aqui no Hora Geral. Prazer é sempre meu. Muito obrigado. O Rafael Quaresma, ele é coordenador do Procon Santos, além de professor universitário na Unimonte, é isso? Na Unimonte, na Unimes e na Unip. Saiu daqui e vou para a Unip que tem prova hoje lá com o pessoal. E também pai de 2 belas garotas. E como é que você consegue dividir o tempo? Que não estão me deixando dormir, hein? Parece que elas adivinham. Hoje tinha que acordar cedo para vir no programa lá. Deram um show à noite. Mas não é show de choro, é show de bagunçar, querem atenção, né? É show de bagunçar. A mais novinha tá com o dente estourando aí tá nascendo, então essa é choro mesmo. Meu amigo Rafael, alguns temas importantes eu até já elenquei antes do intervalo, com relação, por exemplo, vamos à Costa Sul. A preocupação minha quanto jornalista são duas. Uma que me preocupa mais, eu tenho até um amigo, Marcos, Douglas, eu não sei o que fazer, a gente não recebeu nada, meu fundo de garantia, eu estou precisando viver, eu cuido da minha família, e agora? Né? Tanto é que eu pedi até para que ele pudesse procurá-lo. Não é só o caso do Marcos, mas também de vários funcionários que, de um dia para o outro, foram dispensados sem terem recebido os vínculos empregatícios. Do outro lado também são os clientes que compraram veículo e que querem fazer a manutenção e não encontram uma concessionária da Ford. O que foi decidido, discutido na reunião da semana passada, Rafael? Olha, na reunião da semana passada nós tivemos a participação do Ministério Público também, o doutor Ézio, que é promotor de Justiça de Defesa do Consumidor aqui de Santos, esteve presente, além do gerente nacional da Ford, o Ivan, e também o advogado da Ford, o doutor Júlio. E nós entabulamos ali alguns pontos, lógico, sempre tratando da questão do direito do consumidor, dos direitos ali dos consumidores. Nós sabemos que essa temática envolvendo a Costa Sul, ela também repercute em outras esferas, né? Então, seguramente há problemas de ordem tributária, então, relações com o fisco, não sabemos como está o recolhimento de tributos, impostos, etc., e também na esfera trabalhista, né? Não sabemos, até o doutor Ézio, na terça-feira passada, nos levou essa informação, o promotor, de que havia sido ajuizada uma ação trabalhista, uma ação coletiva, envolvendo estas verbas rescisórias, estes direitos destes trabalhadores, algo próximo de 300 funcionários, em que foi obtida uma liminar na Justiça do Trabalho. Eu, particularmente, não tenho maiores detalhes, mais informações sobre essa ação de natureza trabalhista, mas lá nós nos focamos na questão envolvendo os consumidores, sobretudo aqueles que tinham adquirido os veículos e não sabiam desta informação e, portanto, não sabiam como proceder em relação à manutenção periódica, às revisões. Tem relato de gente que ficou esperando o carro e até agora não recebeu o carro?
Não, temos relatos de peças, inclusive o Hermínio, que é o nosso supervisor de atendimento lá no Poupa Tempo, que faz a triagem, faz aquele primeiro contato com o consumidor. Na terça mesmo ele nos trouxe esta informação que até então não havia chegado formalmente ao órgão, ao PROCON. De carro, não. De carro, houve um relato semelhante em Itanhaém. Parece que havia uma concessionária, acho que de carro, mas também de caminhão em Itanhaém. Lá parece que a Costa Sul deixou de entregar o veículo. Aqui em Santos não, houve atraso na entrega, mas todos os veículos adquiridos foram entregues aos respectivos consumidores. O que houve aqui, e esse foi o relato do Hermínio, nosso supervisor de atendimento no Poupa Tempo, foi a aquisição de peça não entregue. Então, o consumidor, na revisão, solicitou a peça que não tinha, pagou por ela e nesse meio tempo a Costa Sul encerrou as atividades e essa peça paga não foi entregue, muito menos utilizada por ele, instalada no veículo. Bom, mas o que nós fizemos lá, Douglas? Recortamos estes temas envolvendo os consumidores em relação àqueles que precisam fazer a manutenção periódica, em relação àqueles que estão próximo do término da garantia. Particularmente a minha preocupação maior era com os consumidores que tinham adquirido os veículos nestes últimos meses, não é? Inclusive, no inquérito civil instaurado pelo Dr. Ézio, pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em muitos requerimentos, em um deles, a expedição de ofício à Ford e à Costa Sul para que eles informem quantos veículos foram faturados em 2015, porque há relatos de que os últimos veículos sequer foram faturados pela Costa Sul. Então, vinha direto pela montadora ou por uma outra concessionária que tem interesse no mercado aqui da Baixada Santista. Bom, então, com relação a isso, até o pessoal da Ford pontuou, e na minha concepção de forma muito razoável, que a preocupação maior não precisava ser com o consumidor que tinha adquirido o veículo recentemente, mas sim com o consumidor que tinha adquirido o veículo já há mais tempo, próximo dos 3 anos de garantia, porque em tese aquele consumidor que adquiriu há mais tempo está em vias de ter a garantia contratual encerrada. Sim. E aquele que recém adquiriu o veículo, em que pese não soubesse dessa informação, em tese também ele não teria necessidade de utilizar imediatamente a revisão. Bom, o que ficou estabelecido na reunião, que a Ford permitiria a prorrogação do prazo das revisões, das manutenções. O consumidor hoje ele tem, por exemplo, o mês de maio ou o mês de junho é o mês no calendário lá da revisão dele para executar aquela manutenção periódica. Sim. Ele pode antecipar em um mês ou prorrogar em um mês sem que isso implique em qualquer perda de direito. Mas onde que ele vai fazer essa manutenção? Nesse caso específico da Costa Sul, o que a Ford se comprometeu é em permitir a prorrogação desta revisão por mais 3 meses. Então, até porque, segundo a Ford, nesse período, uma nova rede de concessionárias já estará instalada em funcionamento na cidade. Eu ouvi algo em torno, parece que é a Caoa. É exatamente nisso. Segundo eles também, as negociações estavam avançadas com o próprio grupo Costa Sul, mas dado o encerramento, a Ford não sabe em que pé está essa tratativa, essa negociação. Mas havia negociação entre as partes para que a Caoa assumisse, então, a rede de concessionárias. De tal modo que, com a prorrogação desses 3 meses, o consumidor pode se programar para executar a revisão, caso ainda não haja uma rede de concessionárias em Santos, em outro município, no raio de 50 quilômetros, que é o que 52 quilômetros, que é o que acontece com as concessionárias de São Paulo, situação atípica para Itanhaém, que nós não tratamos claramente, mas a Fundação Procon de São Paulo, através do Núcleo Regional, estava presente e nesse ponto vai avançar com a própria Ford. De tal modo que, com esta prorrogação sem prejuízo para o consumidor dos 3 meses, ele pode então se organizar para levar o carro à concessionária, no caso em São Paulo. E também uma prorrogação de 1.000 quilômetros. A Ford se comprometeu ainda a estabelecer um canal direto de atendimento com esses consumidores, porque o que aconteceu muito nesse período, desde 4 de maio, quando encerrou, até a semana passada, foi que você ligava no CAF, lá na Central de Atendimento Ford, e como é um telemarketing de âmbito nacional, alguns operadores sequer conheciam essa situação local, regional, enfim. Então, perguntavam da Costa Sul ou desse procedimento, eles nem tinham conhecimento. Agora não, há na Central de Atendimento Ford uma opção específica para o caso Costa Sul e o treinamento dessa equipe para direcionar o consumidor.
E, finalmente, ainda um plano de mídia para acalmar estes consumidores, na verdade, informá-los sobre os direitos, sobre a manutenção dos direitos, que não há perda de direitos nessa situação, de tal modo que possa tranquilizá-los, porque, segundo a Ford, isso não foi feito na medida em que eles não tinham conhecimento dessa situação. Eu quero só aproveitar, porque na semana passada a gente divulgou isso para a imprensa de um modo geral, e um colega seu, vereador, o Evaldo Stanislau, ele criticou essa atuação do PROCON, e aí eu me permito aqui só fazer um esclarecimento, favor, que é público espaço. Até para o seu público, em especial para o vereador Stanislau, que talvez não tivesse essa informação. Quando nós falamos de garantia contratual, portanto de garantia do fabricante, Douglas, nós estamos tratando aqui com a liberalidade do fabricante. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 25, ele estabelece o prazo da garantia legal. A garantia legal é aquela que decorre da lei, de tal modo que se o fabricante quiser ou não conceder, a vontade dele pouco importa. A lei obriga e ele está, então, a lei impõe e ele está obrigado a cumprir. Quando nós falamos da garantia do fabricante, 1 ano, 3 anos, 5 anos, né? Tem carros, montadoras que concedem 5 anos de garantia, tudo isso guarda relação com a liberalidade do fabricante. Ele presta a garantia e estabelece os tópicos em que essa garantia será prestada. Olha, a garantia é de 5 anos, mas você precisa fazer a revisão periódica comigo. A garantia não inclui pneu, por exemplo, ou não inclui a lanterna. Se ele não fizer a primeira revisão e depois for fazer a segunda, acaba perdendo. Exatamente. De tal modo que é importante nós enfatizarmos aqui que a garantia do fabricante depende de liberalidade dele. E claro, nós já tínhamos consultado, mas antes até tínhamos essa intuição de que no manual do proprietário, obviamente, a Ford não se responsabilizaria, como de fato não se responsabiliza pela manutenção da rede de concessionárias. Ou seja, não há legalmente, juridicamente, administrativamente, isso também foi ponderação do Ministério Público, como obrigar a Ford a manter uma loja aberta na cidade. Até porque a rede de concessionárias segue a lei Ferrari, que não guarda relação aqui com o Código de Defesa do Consumidor. As negociações e as tratativas são de ordem empresarial. Então, a relação, cláusula de raio, etc., é tudo seguindo uma outra lei que não o Código de Defesa do Consumidor. De tal modo que, dentro dessas limitações, o que nós obtivemos ali de mais proveitoso em prol do consumidor era a manutenção dos seus direitos enquanto consumidores. Então, a partir do momento que a garantia do fabricante ela depende dessa liberalidade do próprio fabricante, no caso da montadora, em se tratando da Ford, não há como nós obrigarmos, por exemplo, a Ford a manter uma rede de concessionárias instalada na cidade. Isso, eles até falaram, olha, é muito difícil acontecer, é atípico, mas aconteceu, e a prova disso é o que nós estamos vivendo em Santos, mas precisamos encontrar outras formas de resolver essa pendência. Nessa situação, até ponderei isso com o pessoal na reunião, nós poderíamos aplicar uma multa, não é? Eventualmente até atribuir a responsabilidade à Ford ou o Ministério Público ajuizar uma ação. Sim. Nós sabemos do trâmite, da demora e da falta de solução imediata para esse assunto envolvendo o consumidor. E com relação aos trabalhadores, rapidamente? Olha, com relação aos trabalhadores, é importante nós aprofundarmos, e talvez os trabalhadores já tenham conhecimento disso, é importante nós aprofundarmos como está a ação trabalhista, não é? Uma ação coletiva que foi concedida liminar na semana passada para que essas verbas rescisórias sejam pagas. Não sabemos se já foi ou não. Agora, é claro, se não houver pagamento por parte da empresa em si, o passo seguinte seria a despersonalização da pessoa jurídica, a responsabilização dos sócios. No inquérito civil, há já a ficha de breve relato da JUSESP, apontando quem são os sócios, pessoas físicas, de tal modo que o patrimônio deles responderá pelos passivos de ordem trabalhista, tributária e outros, não é? Então, houve essa liminar. Eu, confesso, não tenho maiores informações, até por conta do feriado, ainda não nos inteiramos dessa ação coletiva na Justiça do Trabalho, mas a informação é de que há essa ação realmente. Rafael, e com relação, nós estamos conversando com o Rafael Quaresma, que é o coordenador do PROCON Santos. Com relação a Nascimento, eu fui pego de surpresa com relação a Nascimento Turismo. Por quê? Eu julgava que a Nascimento Turismo fosse uma agência de viagens sólida, né? E ela tem, inclusive, agências em São Paulo. Sim. Não conheço se tem em outros estados, né? Mas era muito respeitada. E abri o jornal e vi que abriu falência. Qual a diferença entre abrir falência e entrar em concordata? Isso. Por favor.
Na verdade, ela entrou em concordata que hoje, né, desde 2005, com a nova lei de recuperação judicial, esse é o termo técnico utilizado, não é? Então, para evitar a falência ou para impedir que algum dos credores pedisse a falência da empresa, a própria empresa se antecipa e ingressa com uma ação judicial de recuperação judicial. Com isso, ela ganha prazo. Bom, primeiro que ela impede a falência, evita a falência da empresa, congela todas as dívidas, todos os débitos e ganha uma sobrevida, um prazo e negociação com esses credores em relação a multa, juros, prazo, para tentar se reerguer, tentar se recuperar. A ideia da recuperação judicial, como o próprio nome sugere, é de ressuscitar a empresa, não é? De, na verdade, impedir que a empresa venha a encerrar as suas atividades. Então, o que a Nascimento fez, eu também me corrigi, porque no ofício eletrônico, lá no e-mail que nós enviamos à própria Nascimento, o jurídico da empresa respondeu ao PROCON falando, olha, não houve falência, não é? Na verdade, ingressamos com pedido de recuperação judicial. E é isso, de fato, que foi feito. A nós também nos causou surpresa, porque tínhamos essa ideia da Nascimento Turismo, com mais de 50 anos de atividade no mercado, como uma empresa sólida, não é? Bom, o que nós apuramos até agora é que alguns consumidores tiveram prejuízos em relação à parte do pacote turístico, a parte do pacote que eles adquiriram. Exatamente, sobretudo com hospedagem. Então, a parte do aéreo, pelo menos das informações que nós tivemos até agora, a parte do aéreo foi paga, foi respeitada pela Nascimento, mas o hotel, transfer e outras despesas, estas não estão pagas. E a própria Nascimento emitiu uma carta a estes consumidores, informando a eles que não cumpriria o pactuado, para que então estes consumidores pudessem sustar cheques, cancelar as parcelas no cartão de crédito. Eu mesmo atendi 2 consumidores, senhores já, com este problema da Nascimento. Era uma viagem que aconteceria agora dia 13, eles não vão mais, 13 de junho para a Europa, tinham o aéreo pago, mas o hotel, 15 dias de hospedagem em várias cidades da Europa, esta estada não estava, essa hospedagem não estava paga. Era o cartão do Itaú, nós temos um bom relacionamento com o Banco Itaú, e aí conseguimos sustar os pagamentos, e não só sustar os pagamentos, como a devolução. Eram 9 parcelas, 3 pagas, sustamos as 6 e conseguimos reaver as 3 que eles já tinham pago. Então esse é o caminho em relação ao Nascimento Turismo. O consumidor lesado pode e deve registrar a reclamação conosco. Rápido intervalo, tem mais temas para que o Rafael Quaresma possa responder aos nossos telespectadores aqui no Hora Geral, ele que é coordenador do PROCON. É rápido. O Hora Geral volta já!